Vamos então abrir o projeto. O projeto se integra. A gente vai começar pelo serviço, né? Como a gente normalmente faz nos nossos cursos do projeto ERP. A aplicação servidor é uma aplicação bastante simples se comparar com algumas outras aplicações que nós temos dentro do projeto ERP. Então aqui eu vou iniciar mencionando algumas questões de configuração, tá? Como a gente já viu logo no início do curso, nós para trabalhar aqui no servidor, a gente vai utilizar dois frameworks. Um é o WCF, o outro é o NHibernate, tá? Quando a gente utiliza o Visual Web Developer e faz a criação de um projeto WCF, um serviço WCF, ele automaticamente adiciona as referências que a gente vai precisar para trabalhar com esse serviço, né? No entanto, para a gente trabalhar com o NHibernate, eu preciso adicionar algumas referências ao meu projeto, tá ok? Algumas bibliotecas. Quais são? Biblioteca anti-LR3 e ESI Collections, LeanFU Proxy, a biblioteca para acesso à base de dados, né, que é o MySQL Data, o NHibernate, NHibernate Bytecode, e é isso, tá? Isso aqui para trabalhar com o NHibernate. Além disso, nós temos que efetuar algumas configurações no nosso projeto, tá ok? Nós temos que adicionar uma seção do Hibernate, do NHibernate, dentro do nosso projeto. Então nós temos aqui, dentro do webconfig, a seção configuração, definição de uma config section, a seção Hibernate Configuration, a gente então tem essa seção aqui, né, Hibernate Configuration, e se a gente observar, a gente então configura a nossa Session Factory, tá ok? Definindo alguns parâmetros, por exemplo, como o provedor de conexão, o dialeto, né, que no caso aqui é o do MySQL 5, o driver de conexão, que é o MySQL Data Driver, e a string de conexão. Observe que eu estou rodando no localhost, o banco de dados é o Sintegra, usuário root, password root, tá ok? Temos algumas outras configurações e aqui nós temos também definição do proxy do NHibernate. Então, a configuração no webconfig junto com as referências é o que me dá condições de utilizar o NHibernate. Na sequência, eu crio uma classe auxiliar para uso do NHibernate, que é a classe que vai instanciar, ou melhor, vai configurar, vai iniciar o NHibernate, vai fazer a configuração e vai criar minha Session Factory, tá ok? E aqui então eu tenho a configuração e aí na sequência eu tenho a criação da Session Factory. Muito bem, esse aqui é o nosso NHibernate Helper. Feito esta parte, nós então podemos iniciar o nosso mapeamento objeto relacional, criando as classes, as entidades persistentes e os respectivos arquivos de mapeamento. Muito bem. Eu vou iniciar então mostrando a tabela e na sequência a classe, tá? A gente vai começar analisando tabela NFE cabeçalho. Opa, eu não estou com a base de dados criada, né? Então vamos ter que fazer o seguinte. Eu vou criar a base de dados, que está aqui.
Vamos ver se está tudo certo. O banco de dados se integra. Isso aqui também vai estar disponível no EAD. Executar o arquivo SQL. Ok, finalizou a execução. Vamos dar um refresh. Aqui está então nossa base se integra, né? Vamos então analisar. Voltando então, nós vamos começar pela tabela NFE cabeçalho. Tá ok? Nós temos então aqui a tabela NFE cabeçalho. Essa tabela é uma das tabelas que a gente vai utilizar para a geração do nosso arquivo se integra. Essa tabela aqui, ela tem 58 campos, tá? Incluindo aí chave primária e chaves estrangeiras. E eu quero então fazer um mapeamento objeto relacional para uma entidade persistente, né? Qual entidade que é essa? É a minha classe NFE cabeçalho DTO. Então, aqui eu tenho minha classe NFE cabeçalho DTO. E observe que todos os campos que eu tenho, todas as propriedades, atributos que eu tenho aqui na minha classe, eu encontro um atributo, um campo correspondente na minha tabela. Tá ok? Com exceção do campo NFE destinatário. Ok? Que na verdade vai ser buscado posteriormente, tá? Então, aqui está a minha entidade persistente. A gente vai analisar o arquivo agora de mapeamento. Nós temos então o arquivo de mapeamento, cujo nome é Hibernate Mapping. Nós temos aqui algumas configurações, como por exemplo o assembly, o namespace, onde a gente vai encontrar a classe. Nós temos o mapeamento da classe propriamente dita. Observe que aqui então eu faço a relação entre a classe e a tabela no banco de dados. Aqui está a classe NFE cabeçalho DTO. Esta aqui é a tabela NFE cabeçalho. Então aqui eu tenho a tabela e aqui eu tenho a classe. E aí então o primeiro campo que eu defino é o ID, né? Faço o mapeamento do ID. E na sequência eu vou fazer o mapeamento de cada uma das demais propriedades e a relação que essa propriedade tem com algum campo, alguma coluna na minha tabela no banco de dados. Tá ok? Então nesse caso aqui eu vou ter todos os campos mapeados. Todos os campos são devidamente mapeados para alguma propriedade, alguma coluna na minha tabela. Tá ok? Muito bem. Então, dessa forma que eu então realizo a amarração entre o meu DTO e a minha tabela, utilizando para isso o arquivo de configuração da Hibernate. Na sequência nós temos o NFE destinatário, uma tabela também razoavelmente grande, com 23 campos. Ela tem uma entidade persistente, uma classe, um DTO correspondente no meu projeto, que é este DTO aqui. Observe então que eu tenho os campos mapeados, né? E nós temos na sequência o arquivo de configuração, cuja estrutura é basicamente a mesma coisa, né? Temos a definição do Hibernate Mapping, temos a referência ao assembly, referência ao namespace, a classe, a tabela para o qual esta classe vai ser mapeada, e aqui nós temos a chave primária e as demais propriedades. Tá ok? Muito bem. Em relação ao mapeamento em Hibernate entre tabelas e entidades, era isso, né?
Nós agora vamos analisar o nosso DAO genérico, tá ok? Nós vamos analisar o nosso DAO genérico, começando então pela interface, né? Essa interface é a interface que define as operações básicas que o meu DAO genérico vai realizar no projeto. Quais são estas operações? São as operações de salvar ou atualizar, excluir, né? Excluir, selecionar por ID, selecionar listagem de elementos, de registros e selecionar paginando, tá ok? Selecionar por página. Então veja só, o meu DAO genérico vai ter que implementar no mínimo estas 7 funcionalidades, tá? 7 operações. Vamos dar uma analisada aqui na classe que implementa esta interface. Nós então estamos aqui na classe NHibernate-DAO. Observe que ela implementa a interface DAO, né? Recebe como parâmetro do construtor uma session. Observe. E essa session, né, que vai ser utilizada para realizar todas as operações que meu DAO fizer com o banco de dados. Nós temos então a primeira operação, é o save. Então vai receber um objeto e vai realizar o session.save. Na sequência nós temos o update, onde vai receber também um objeto do tipo que for definido no momento da instanciação e vai chamar o session.update. Nós temos a exclusão, onde vai receber também um objeto do tipo que for definido no momento que o NHibernate-DAO for instanciado e vai fazer a exclusão deste objeto da base de dados. Tá ok? Na verdade, nesse caso aqui, está faltando até um session.flush, porque senão ele não vai commitar, não vai realizar a operação no banco, tá? Na sequência nós temos aqui o select. Esse método aqui, como ele não é utilizado nesse projeto Sintegra, eu não cheguei a testar nenhuma exclusão, não é necessário fazer nenhuma exclusão, então a gente não vai ter problema com isso, né? Agora, se fosse num sistema que necessita realizar atualizações e exclusões na base de dados, aí teria que ser corrigido. Como esse sistema aqui só faz consulta, esse método nem precisava estar aqui, tá? Nós vamos ter a consulta, então, recebendo como parâmetro um objeto que vai ser utilizado como filtro da consulta. Nesse caso, eu vou retornar uma lista. Então, a primeira coisa que é feita aqui, a gente instancia essa lista. Na sequência, a gente declara um tipo exemplo. Esse exemplo vai ser o elemento que vai ser utilizado como filtro da consulta. Tá ok? Então, observe que eu crio um exemplo a partir do objeto que veio como parâmetro da consulta e faço algumas configurações. Tá? Quais são? O like, né? Para propriedades textuais, eu vou habilitar um Match Mode Anywhere, ou seja, em qualquer ponto que a string for localizada naquela coluna é para retornar. Eu vou ignorar caixa alta ou caixa baixa, vou excluir valores nulos e vou excluir campos numéricos cujo valor seja 0. Vou excluir da consulta, não vou filtrar por campos numéricos cujo valor seja 0. Na sequência, eu crio uma critéria, tá? Para o tipo para o qual o meu NHibernate-DAO foi instanciado e adiciono o elemento de filtro, o meu exemplo. E aí sim disparo um list, executo um list para retornar um resultado e aí retorno o resultado para o cliente que chamou a operação. Na sequência, a gente tem a seleção por ID, né? Então, a partir de um ID que for passado
para a operação eu vou retornar apenas um resultado. Aí eu chamo a session.get. Nós temos também o saverUpdate, onde nós recebemos um objeto e chamamos o método session.saverUpdate. Nesse caso aqui, se o objeto existir, será, se o registro já existir na base de dados, será realizado um update. Caso ele não exista, será realizado um save, a inclusão de um novo registro, né? Por fim, eu tenho também a seleção de registros por página, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou retornar uma página com uma quantidade determinada de registros que obedeçam os parâmetros recebidos aqui do Element Filtro, tá? Então, veja só, declaro também eu vou retornar aqui a minha página, né, uma listagem de elementos T. Vou então, primeira coisa, instanciar essa listagem. Na sequência, eu vou instanciar o meu exemplo seguindo a mesma estrutura que nós vimos anteriormente, né? Crio o exemplo a partir de do objeto que veio como parâmetro. Habilito o like, a cláusula like, ignoro caixa alta e caixa baixa, excluo nulos e excluo zeros. Crio a minha critéria adicionando o exemplo e determino que o primeiro resultado que eu quero é o que veio como parâmetro. E a quantidade máxima de resultados é aquela quantidade de resultados que veio como parâmetro também desta operação. Na sequência, executo um list e retorno a chamada, retorno o resultado para o cliente que chamou a operação. Então, esse aqui é o nosso DAO genérico, tá ok? No entanto, nessa aplicação especificamente no Sintegra, em outras aplicações do projeto ERP, essa situação também ocorre. Eu preciso, as funções genéricas simplesmente não vão me atender, tá? Eu vou precisar de algumas, ou ao menos de uma consulta mais elaborada, tá ok? Para isso, então, eu vou estender o meu NHibernate DAO em uma classe denominada Sintegra DAO, que é o Sintegra que vai ser especificamente desse projeto aqui, que é o DAO que vai ser especificamente para atender a necessidade desse projeto, tá? Para isso, então, o Sintegra DAO vai estender o NHibernate DAO. Observe que no construtor ele também recebe uma session e passa para a classe base, que no caso é o NHibernate. E nós vamos adicionar uma única operação, um único método a mais, que é a seleção de NFE por período. Justamente é o período que vai ser utilizado para a geração do arquivo Sintegra, tá? São os dados que vão compor o nosso arquivo Sintegra, o nosso registro 50, que é o que, se você está lembrado, é o registro que refere-se às NFS, tipo 1, 1A, NFE ao produtor, tipo modelo 4, se eu não me engano, e assim por diante, tá? Então, essa operação, select NFE período, vai ter como parâmetros a data de início do período, a data de fim, e também o objeto que vai ser utilizado como filtro, que neste caso aqui, na verdade, não deveria nem receber como parâmetro, né? Na verdade, todas as consultas poderiam ser realizadas com todos os elementos que se encontrarem no período informado. Então, o próprio cliente, que a gente vai analisar na sequência, ele deve sempre mandar um objeto sem parâmetros nenhum para que não ocorra nenhum filtro na consulta, né? Muito bem. Feito isto, então, declarado aqui a assinatura do método, nós vamos então abrir um bloco try-catch, onde a gente vai jogar a exceção caso ocorra. E aí então nós vamos, primeiro, separar a data de início. Na sequência nós vamos colocar a data de fim como final do mês, tá ok?
Observe então que aqui nós estamos, na verdade a gente vai filtrar por fim do dia, né? Eu adiciono um dia, depois removo um segundo. Então aqui vai pegar período completo do mês. Na sequência então nós declaramos a lista de resultado, criamos o exemplo, mesma estrutura anterior que nós já vimos, para a consulta, criamos a critéria query, e aqui nós temos então a adição do elemento filtro e a adição de uma expressão que vai ser usada na consulta, que é o between, onde eu vou filtrar onde o intervalo, no caso o between intervalo, vai ser entre a data de início e a data de fim. E no final então vou emitir uma lista com o resultado, tá ok? Dessa forma aqui a gente termina a visualização da camada de persistência. Aqui a gente viu toda a camada de persistência. Nós vamos, na sequência, analisar o nosso serviço, tá? Então a gente vai começar analisando o serviço. A gente começa pela interface, tá? Então, assim como eu tinha falado logo no início do curso, lá quando eu falei da arquitetura da aplicação, falei que tinha camada de persistência, camada de serviço, né? Tudo isso rodando no servidor. Camada de persistência nós já vimos, a gente vai ver agora a camada de serviço. E quando eu falei do WCF, especificamente, eu falei dos contratos, né? E aqui então nós temos a interface, e nessa interface aqui nós temos o momento que a gente observa os contratos. Nós temos então aqui contrato de serviço e contrato de operação, tá? O contrato de serviço mostra ao meu framework de comunicação WCF que esta interface define um serviço que vai ser exposto e que esta interface tem algumas operações que são expostas, ou melhor, são definidas por meio do atributo desta anotação Operation Contract, tá? No caso aqui nós temos apenas uma operação, que é aquela operação SelectNFE período, que vai, portanto, fornecer as informações para o cliente que for gerar o arquivo Sintegra, tá? Então, o NFE período vai receber como parâmetros de entrada data de início e data de fim, além de um objeto do tipo NFE cabeçalho DTO. Muito bem, isso aqui é só a interface. A classe que implementa esta interface é a classe NFE, que é a classe serviço Sintegra. Observe aqui, né? Ela implementa essa interface. E aqui então nós temos a implementação do método. Essa é a classe que realiza o serviço propriamente dito, tá ok? Nós temos então aqui a assinatura do método, né? Igual àquela que está na interface. Nós temos a abertura de um bloco try-catch. Nós temos uma lista de resultado. Nós temos uma sessão, né? Uma declaração use, onde a gente abre a sessão, observe, com o banco de dados, instancia o nosso Sintegra DAO, porque a gente vai usar aquele método que nós criamos exclusivamente para essa aplicação. Então aqui nós chamamos o Sintegra DAO.selectNFE período, que nós já vimos, passando os parâmetros e recebemos o resultado. Na sequência eu vou instanciar um NHibernate DAO para NFE destinatário DTO, e aí então eu vou fazer a consulta de cada um dos destinatários que compõem os cabeçalhos que a gente selecionou para o período aqui que a gente recebeu como parâmetro, tá ok? Então, para cada cabeçalho que está na lista que nós temos aqui de resultado, eu vou abrir um bloco for each, né, para cada cabeçalho. Nós vamos então obter os destinatários, tá ok? Para isso então eu crio
um DAO genérico e observe que eu faço um select, né? Faço um select usando, ou melhor, passando um elemento de filtro, que é o próprio NFE destinatário. Aí nós temos a ID NFE cabeçalho. E aí então eu quero que filtre os destinatários cujo ID NFE cabeçalho seja este ID aqui, tá? Agora veja o seguinte, eu sei que apesar de receber uma lista como resultado da consulta, na verdade nós só vamos ter sempre um elemento, um destinatário vinculado a um cabeçalho, tá? Apesar de eu não saber o ID desse destinatário, eu sei que eu vou ter apenas um. Por esse motivo eu simplesmente conto para ver se o resultado é maior que 0, e se for, então eu vou capturar logo o primeiro elemento dessa lista e atribuir a minha NFE cabeçalho destinatário. Por isso que eu tenho aqui no meu cabeçalho DTL um campo NFE destinatário que não está mapeado no meu arquivo de mapeamento, né? Porque eu preencho ele de forma programática, né? Aqui no código, tá ok? Então essa daqui é a única operação que é realizada no nosso serviço, tá? Bom, visto isso então, eu finalizo aqui a parte do servidor, né? Para isso antes de finalizar, eu vou fazer uma consulta para ver se está tudo ok. Então vou ver qual que é o período, né, que nós temos aqui. Vou pegar aqui dados do período de fevereiro, tá? Vamos executar a consulta. Na verdade, a gente vai executar o serviço, né? Vamos definir aqui um período. Dia 1 de fevereiro ao dia 28 de fevereiro. Vou executar o serviço e no período selecionado eu tenho 12 registros, né? Que são exatamente esses registros aqui. Tá ok? Registro 13 ao registro 24. Muito bem. Em relação ao serviço, era isso. Na sequência, então, a gente vai analisar a aplicação cliente.